Viagem na CBN, com Edson Rui. E Edson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Tá otimista para domingo? Menina, muito. Agora, sinceramente, a seleção desencantou, viu? Agora, de fato, eu acho que o negócio vai. Que vai, né? A gente estava contando aqui que o desafio é passar só pelaquela muralha Parece até o filme do Highlander, né? Highlander. Parece até o filme do Highlander, mas o menino se chama Haaland. O homem das 6.000 calorias. Né? Ele come 6.000 calorias por dia, Edson. A gente aqui, Fernanda, fechando a boca. E eu até separei umas curiosidades sobre ele dentro do nosso programa de hoje. Também, ai, que legal. Olha só, eu soube que a Noruega é o país que inventou o sushi de salmão. Você sabia disso? É, Fernanda. Sim, sabia. E eles têm o melhor salmão, que é o salmão do norte, além do bacalhau, né, Fernanda? Que também vem de lá. Tem muita coisa que a gente consome da Noruega. E a gente vai conhecer muito mais agora no nosso programa, na nossa viagem. A gente vai fazer Bora uma nós! viagem bem imersiva por esse país que é encantador. O Brasil vai entrar em campo contra a Noruega agora nas oitavas, como você falou. E como já vai virou tradição aqui no nosso Viagem CBN, a gente vai, antes da bola rolar, a gente vai embarcar para a Noruega. É um destino, Fernanda, que é um dos mais impressionantes da Europa. Tá? É um lugar onde a natureza é protagonista. Tem fiordes gigantescos, tem montanha, tem geleira, tem aurora boreal e tem as cidades que estão entre as melhores do mundo para se viver. A Noruega é daqueles destinos que não é um destino barato, de fato, mas entrega muita experiência. Dificilmente as pessoas que vão esquecem e sempre voltam apaixonadas. Vamos começar pela capital, Bora. Que é Oslo. Essa é uma cidade que tem apenas 700 mil habitantes, apesar de ser a capital do país. Ela está situada, cercada por floresta, montanha e pelo onipresente Oslo Fjord, que é um fiord, um dos fiordes bem antigos da Noruega. E a partir do centro urbano, você já vai estar, por exemplo, navegando em pequenas ilhas bem simpáticas, já vai ter floresta, porque a natureza é sempre onipresente na vida do norueguês. Mas em Oslo a gente não pode deixar de falar de Museu de Munch, que é o famoso Edvard Munch, que é um dos mais famosos artistas, ele é o mais famoso artista norueguês e um dos mais famosos do mundo. Uhum. E ele tem aquela famosa obra que é o Grito. Né? Então, as pessoas que apreciam a arte, com certeza vão viver um pouco e visitar. Além disso, em Oslo também a gente tem um parque de Vigeland, que são várias estátuas espalhadas por uma área muito grande e que fala da experiência da fase humana, da infância à velhice. Mesmo as pessoas que não gostam de visitar museu, quando se deparam com o museu ao céu aberto, e volta sempre assim muito impressionado e gostando da experiência de visitar. Bom, já que a gente falou de fiord, é impossível de falar na Noruega sem falar nos fiordes, tá? Os fiordes são braços do mar que avançam muitos quilômetros entre as montanhas e eles foram formados lá na era do gelo, tá, Fernanda? Que esculpiram essas preciosidades da natureza. E aí a gente não pode falar de fiord sem falar do Preikestolen, que é o famoso púlpito, que é aquela pedra, aquela barreira de pedra suspensa a 600 metros de altura, em frente a um grande fiord de águas cristalinas e não tem nenhuma barreira de proteção. Parece um cenário assim, de filme. E para chegar lá demora, são 2 horas de caminhada, mas é muito bonito mesmo, tá? Você já foi? Já. Eu visitei alguns... A Noruega eu já visitei alguns lugares bem emblemáticos e a gente vai estar falando aqui agora. Um deles é Bergen,
que é uma cidade muito charmosa e é a porta de entrada dos fiordes. Ali, quem vai fazer cruzeiros, os cruzeiros de expedição pelos fiordes, normalmente passam por Bergen. Bergen é uma cidade muito simpática, tem aquela foto da Noruega, sempre a gente vai ver aquelas casinhas pintadas de coloridas. Uhum. Esse é o famoso cais dos mercadores hanseáticos. Aí vamos lembrar da escola, a Liga Hanseática. Bom, era em Bergen que eles estavam estruturados, era uma das cidades, tanto que virou patrimônio da humanidade pela Unesco. Também vale a pena ela subir no Monte Foyen, que é uma das montanhas muito interessantes na cidade mesmo, e que você tem uma bela vista de fiordes e tudo que está no entorno de Bergen. Bergen não é por acaso que é considerado o ponto ideal para os cruzeiros que percorrem os fiordes noruegueses. Dali, Fernanda, a gente chega a Balestrand. Balestrand é um vilarejo onde o tempo parece que parou. Ele está às margens, os nomes em norueguês que são muito loucos, né? Sognefjord, ele é o maior fiord e o mais profundo da Noruega. Mas o que encanta é o cenário que reúne ali montanha nevada, cachoeira, casinha de madeira, pequenas igrejas, hotéis históricos e assim cria um clima de aquele clima bucólico, né? Um clima uma atmosfera de tranquilidade que é difícil de superar. Outra cidade super bacana, Fernanda, é Tromsø. Tromsø é a capital da Aurora Boreal. Tromsø está a 350 quilômetros, repetindo, 350 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico. Ou seja, ele está numa latitude extrema da Terra, mas a cidade é uma cidade vibrante, com universidades, bons restaurantes, cafés, e é conhecida como a capital do Ártico. Recebe visitantes no mundo inteiro. Quem quiser, eu vou em novembro, tá? Quem quiser ir comigo, já fica o convite. Vamos embora para conhecer um pouquinho da Aurora Boreal. Fernanda, e lá o fenômeno da Aurora Boreal é um fenômeno difícil de descrever. Porque quem já viu, não só diz, né? Eu posso afirmar, não tem nenhuma fotografia que reproduz a emoção de viver isso. Mas em alta a gente pega também um trem, que é o famoso trem da Aurora Boreal. Ele vai até a fronteira da Suécia, passando por Narvik, que é uma cidade, e é muito bacana você estar nesse trem à noite. Esse trem, ele propositalmente faz esse trajeto à noite, para você ter as laterais todas envidraçadas, para você contemplar a Aurora Boreal. Agora vamos a algumas curiosidades da Noruega, Fernanda. Fale. Eles são um dos maiores produtores de petróleo da Europa, tá? E aí eles criaram um fundo soberano em que o petróleo, toda a renda do petróleo pertence aos cidadãos da Noruega. E esse fundo aplica dinheiro em tudo, em shoppings ao redor do mundo, em vários lugares no mundo, para reverter em renda para o próprio cidadão norueguês. Então o petróleo, de fato, aí é do cidadão norueguês, tá? A Noruega é líder mundial na adoção de carro elétrico, Fernanda. 90% dos veículos que transitam no país, a motorização é por eletricidade, carro elétrico. A gente já falou do sol da meia-noite, mas no extremo norte do país, Tromsø também. A gente falou da aurora, mas no verão lá a gente tem o sol da meia-noite, o fenômeno que liga o dia e noite, que na verdade não tem dia, não tem noite, né? É sempre dia e a gente consegue ver o sol à meia-noite. A outra curiosidade é que o país possui mais de 1.200 túneis rodoviários, tendo um deles que é o maior do mundo, com 24,5 quilômetros de extensão. E para as pessoas não se sentirem claustrofóbicas, eles colocaram tons assim de azuis e dourados, simulando a luz natural, tornando a viagem assim um pouco mais agradável, tá? É preciso, né? Agora vamos falar do nosso viking, tá, Fernanda? O Haaland. E aí? Primeira curiosidade, ele não é norueguês, ele é inglês. Ele nasceu na Inglaterra, mas o pai era norueguês.
E ele nasceu e mudou para uma cidade chamada Brine, que fica perto de Stavanger. Eu conheço a cidade é lindinha, a Stavanger, não conheço a cidade dele. Mas a cidade dele é bem pequenininha, são 12 mil habitantes, e ele virou sucesso. E a cidade hoje recebe turistas do mundo inteiro interessados em conhecer o clube em que Haaland começou sua carreira, e fez com que este cidadão, que incorpora um verdadeiro viking, fosse uma das pessoas mais conhecidas da Noruega. Ele se tornou, Fernanda, um dos maiores embaixadores da Noruega no mundo inteiro. Tá vendo? Então vamos lá. Ele tem 1,94 m de altura, tá? Sim, o pai dele, Fernando, jogava nessa cidade da Inglaterra, tá? O pai dele jogava futebol. Então, daí já vem o DNA. Ele tem 1,94 m de altura, tá? Para quem quer saber, né, mais alguma informação, ele consome, como você falou, 6.000 calorias por dia, Fernanda. Isso, de fígado. Isso, tem fígado, tem coração. Leite cru. Mas se fosse concentrar essas 6.000 calorias em carne, Fernanda, daria entre 2,5 e 3 quilos de carne de boi, de 3,5 a 4 quilos de frango ou 3 quilos de salmão. Mas, na verdade, isso não ocorre, não. Ele não come só isso, não. A alimentação dele é bem equilibrada, entre proteína, carboidrato, fruta, porque a mulher dele, Fernanda, é especializada. Ela em casa, ela é formada em nutrição. Então, em casa, ele gosta de cozinhar, e a mulher dele provavelmente deve manter aí uma disciplina alimentar bem interessante para a rotina dele. Além de tudo isso, o segredo dele, como bom norueguês, a rotina dele inclui banhos de gelo para acelerar a recuperação muscular, sessões frequentes de sauna como bom norueguês, é uma tradição muito presente na cultura nórdica, terapia com luz vermelha, que ele faz também para auxiliar a regeneração dos músculos, e muitas horas de sono, tá? Segundo ele, dormir faz parte do treinamento. E consumir alimentos frescos. Deve fazer parte do crescimento dele também, né? Tomar leite e dormir, vai crescer o garoto. Isso, ele também é adepto de consumir alimentos frescos e produzidos localmente. Bom, Fernanda, a Noruega, como os outros países que estão presentes na Copa do Mundo, e o futebol acaba dando pra gente esse presente, que é a oportunidade de descobrir novos destinos, novas culturas, histórias diferentes, que nunca nos chamou atenção, né? Então, a Noruega é um dos países, por exemplo, como um dos poucos do mundo. Tem 5 milhões de habitantes e dono de uma das paisagens mais impressionantes de nosso mundo. Tem os fiordes, as montanhas, geleira, vilas pequenininhas, o sol da meia-noite, a aurora boreal, enfim, tem muita coisa ligada à natureza. E no domingo, Fernando... Tem ouvinte aqui, querendo falar contigo. Pois é, domingo é óbvio que é a nossa torcida pelo Brasil, não tem dúvida nenhuma. Mas independente do resultado, eu acho o seguinte, que uma coisa já é certa, a Noruega, ela já conquistou um lugar entre os destinos mais extraordinários que a gente pode visitar. E, quem sabe, por causa da Copa do Mundo, vai interessar aí a muitos capixabas a vontade de conhecer esse pedaço extraordinário da Escandinávia. Quem está querendo falar comigo, Fernanda? Vamos lá, é o... Fábio Lima. Fernanda, por cá, Fábio. Queria só acrescentar aí na entrevista, aí na reportagem, que a Noruega, quando ela descobriu primeiro ela descobriu o campo de gás, tá certo? De Asgard, para depois descobrir o óleo em si. Quando eles descobriram o gás, eles sentaram e planejaram o que eles iam fazer com tamanha reserva, com tamanho capital que aquilo ia gerar. Então eles criaram um fundo. Esse fundo, que é o que o colega falou aí, que banca tudo na Noruega, esse fundo hoje ele é 5 vezes maior do que todo o patrimônio da indústria de petróleo da Noruega. Ou seja, é um país sério, que faz um planejamento sério, que faz aplicação séria, porque tem um povo sério. Muito bom, viu? É isso aí, tá explicado o segredo também, né? O segredo de bem-estar que o país gera, né? Então, é a riqueza do país gerando
prosperidade para toda a população. É isso aí. Eu colocaria a Noruega na minha lista de desejos, tá? Na verdade, o meu desejo é, na próxima encarnação, ser Edson Rui. Quem não, Fernanda, vamos comigo em novembro. Ó, olha aqui, olha só. Vamos comigo, não precisa reencarnar, não. Em novembro, vamos comigo para Tromsø, vamos ver a Aurora Boreal, vamos andar nesse trem da Aurora Boreal, vamos passar por Narvik, enfim, a gente vai percorrer a Noruega, passar pela Suécia e vamos terminar lá na terra do Papai Noel. É isso. Em novembro. Olha, Edson, quantas histórias legais, viu? Eu tinha lido também, não sei se isso é verdade, que tem um lugar lá que ninguém pode morrer, é isso? Uma ilha? Não sei, essa pra mim é novidade. Porque diz que eles são tão... É um lugar tão congelante que eles precisam de ser enterrados em outro lugar. Então lá ninguém morre. Ah, não, sim. No extremo norte, porque Tromsø é uma cidade que está 350 quilômetros acima do Círculo Polar. Fernanda, as expedições árticas, que hoje a gente tem muita indo para a Antártica, lá no passado nós tínhamos as expedições para o Ártico. Então, tem algumas cidadezinhas, sim, que estão acima de Alta, Tromsø, Alta está acima de Alta, que são realmente, é o que você falou, essa ilha minúscula, Isso. são ilhas muito pequenininhas e que são congelantes. As pessoas, se morrerem, vão se congelar e vão se Os corpos não se decompõem, então eles têm que ser enterrados em outros lugares. Então lá ninguém morre. Vou até pesquisar, porque ninguém morre, vai ficar congelado para quando encontrar a solução de vida eterna, já está lá. Já está lá. Vai arriscar um placar com a gente aqui, de domingo? Olha, Fernanda, eu vou arriscar um 2-1, viu? Vou arriscar um 2-1, porque não vai ser fácil. Não vai. A gente vai chegar lá. Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro, isso mesmo. São diferentes, mas as belezas de cá são muito também. Então, é um país maravilhoso para visitar, mas a gente tem muito também aqui nesse país falando de turismo e de futebol, obviamente, né? Ô Edson, obrigada, viu? Até a quinta que vem. Até quinta.